Eu nasci na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, em uma família bem simples, bem humilde, mas muito batalhadores. A gente morávamos em uma casinha bem simples, de taipa, e vivíamos ali uma vida simples, né? E lembro-me que uma época meu pai ficou desempregado e ele nos levou para o Ceará, onde morava a família dele. E a gente começou a viver ali um bom tempo, né? E os meus pais, me lembro muito bem que eles nos levavam para a casa do Senhor, eles sempre estavam falando de Deus para nós, apresentou a Bíblia para nós, né? Eles não sabiam ler, mas eles falavam muito, né? O pouquinho que eles sabiam, eles falavam, né? Eles contavam a história da Bíblia para nós. Falava a respeito de Jesus, né, que Jesus ia voltar e tudo, a gente sabia dessas coisas, mas aí teve uma época que mais uma vez meu pai ficou desempregado, a gente começou a padecer muita necessidade. Meu pai, vendo aquela situação, ele conversou com a minha mãe, eles tiveram ali uma conversa e entraram num acordo para a gente novamente retornar para o Piauí, né? E foi aí que a gente embarcamos para o Piauí, né, para começar ali uma nova vida, né? E chegando ali na cidade do Piauí, o meu pai começou a trabalhar e a gente foi vivendo ali novamente naquela cidade. Eu me lembro que eu tinha 6 para 7 anos, tinha uma infância feliz, uma infância normal como qualquer criança, né? E o meu avô, ele nos chamou para morar na casa dele porque a minha avó tinha falecido, né? E eu tenho bastante lembrança daquela casa, foi a última casa a qual a gente morou quando a gente viveu lá. Mas a gente já estava afastado da presença do Senhor, a gente não ia mais para a igreja, né? A gente não falava mais a respeito da Bíblia, a gente não falava mais, né, de Jesus. Eu tinha uns 16 para 17 anos e comecei a sentir um grande vazio dentro de mim, né? Comecei a sentir muito vazio e eu fui tentar preencher esse vazio nas coisas do mundo, né? Me joguei totalmente no mundo, né? Tinha desejo de ser livre, de fazer minhas próprias vontades, tentando preencher, né, aquele vazio que eu sentia dentro do meu coração, né. Foi aí que eu caí na noite, nas baladas, né, e chegava em casa de manhã, passava a noite nas baladas, né. O inimigo, ele me apresentou o álcool, comecei a beber, chegava em casa embriagada, né. O inimigo me apresentou o cigarro, comecei a fumar muito cedo e o inimigo também me apresentou as drogas, mas só que Deus não deixou provar, né? Mas cheguei perto e era muito agressiva. O inimigo preparava laços para mim, para me matar, mas Deus sempre me dava livramentos, né? E foi aí que eu me tornei uma jovem muito rebelde. Não queria mais estudar, não queria mais dar ouvido aos meus pais. Só queria fazer minhas próprias vontades, né? Tinha desejo de morrer, tinha desejo de suicídio, vivia triste, vivia chorando, depressiva e não tinha alegria na minha vida. Foi aí que todas as noites eu lembro-me que eu tinha muito pesadelo, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter uma noite de paz. Muito pesadelo, eu sentia o inimigo perto de mim, eu sentia a presença do mal, eu via vozes, via vultos, eu não tinha paz. Foi aí que eu me lembrei que minha mãe tinha uma Bíblia, né? Eu tinha vontade de ler a Bíblia, eu tinha vontade de aprender de Deus, eu tinha desejo de conhecer Jesus, mas não tinha força. Aí eu comecei a ler a Bíblia, mas eu não entendia nada. Eu não entendi o que estava escrito lá, eu não compreendia, minhas mentes estava totalmente fechada, né, para a palavra de Deus. Eu não conseguia entender nada.
E me lembro que eu ouvia a voz de uma mulher constantemente no meu ouvido, e aquela mulher me mandava fazer coisas erradas, né? Eu obedecia, e ela aplaudia, ela dizia que era legal, que era bom demais, e eu obedecia aquela voz. E eu lembro-me que ao passar na frente de um culto campal que estava havendo uma casa, né, com meus amigos da época, eles me desafiaram a passar com uma garrafa de bebida na mão. E eu disse que eu ia passar, e eu passei ali. E aquelas pessoas começaram a repreender, dizer que eu estava endemoniada, e realmente eu creio que eu estava, né? Foi aí que eu conheci uma pessoa, né? Uma pessoa que não era para mim, uma pessoa errada, a qual meus pais não aprovaram, né? Mas como eu não queria dar ouvidos, né, à voz dos meus pais, eu desobedeci a eles e queria viver com aquela pessoa, né? Foi aí que eu resolvi sair de casa, né, para viver com aquela pessoa, não dando ouvidos aos conselhos dos meus pais. E foi aí que eu quebrei a cara. E lembro-me que eu engravidei muito cedo e comecei a ter muitos problemas, né, na gravidez. Vivia nos médicos, tinha muita raiva também. Foi aí que eu perdi a criança com 6 meses. E foi aí que eu comecei a ficar muito depressiva. Tinha desejo de morrer, né, de suicídio. Estava totalmente no fundo do poço, não tinha mais para onde correr. Eu me vi totalmente sem socorro, né? Estava no fundo mesmo do poço, sem ter como sair dali daquele lugar.